Olá pessoal, meu nome é Alexandre Ferreira e hoje eu vou responder algumas perguntas, né, sobre a atual conjuntura do mercado, o mercado que já caiu muito, né, como o Ibov aqui, o Ibovespa já caindo muito, então aqui começam a aparecer algumas questões acerca dos movimentos, né, das bolsas. Se a bolsa já caiu muito, se já está na hora de comprar, né? Já está na hora de procurar as pechinchas da bolsa para um prazo maior e falar também sobre o meu setup, né? Falar o setup que eu utilizo, as ações que poderiam gerar compra essa semana. Luna me pede para comentar a CESP6, por que eu não coloquei a CESP6 lá nos comentários. Edson me pede para comentar Cielo e Braskem, né? As datas de compra e de venda. E Carlos faz uma pergunta aqui sobre Gerdau no longo prazo. Vou começar falando sobre as questões do Carlos, né, que perguntou aqui sobre GGBR4 no longo prazo, se já está na hora de comprar as ações, né, que já estão mais descontadas no mercado. Vamos olhar a Gerdau, aqui é o gráfico diário, né, numa tendência de baixa, mas vou colocar aqui o gráfico mensal. Né? O gráfico mensal da Gerdau, a gente vê que vinha numa tendência forte de alta. Na crise de 2008, aqui a gente teve o topo em junho de 2008 aproximadamente. Daqui até o fundo, ali o fundo lá por volta de outubro, né? A gente teve uma queda de 74%. Depois voltamos a subir e depois passamos aqui novamente para cairmos novamente. Então, se eu for traçar algumas retas aqui pela análise técnica clássica, o que é que eu vou ver? Eu tenho uma linha de tendência de baixa no longo prazo, né? Essa linha vem desde lá do topo de 2008. E se a gente for traçar aqui, eu não gosto de trabalhar com linhas de tendência, mas eu vou utilizar nesse caso uma linha de tendência de baixa num longo prazo. Se eu quiser, coloco também aqui uma linha uma linha que sirva de suporte. Então a gente vai ter aqui um triângulo. Se a gente perder essa base de sustentação aqui do suporte, a gente tem tudo para cair mais. O ponto positivo da Gerdau é que a gente já tem aqui o estocástico numa região de sobrevenda, né? Já caímos muito. Então a gente pode ter aqui nessa região realmente alguns pontos de compra, né? Até porque aqui foi um ponto de compra, o estocástico estava lá embaixo, depois a gente não teve força para voltar a cair e perder esse último fundo. Bom ponto de compra na Gerdau. Depois a gente voltou a cair. A gente teve esse ponto de estocástico sobrevendido novamente aqui, mas a gente depois nós fizemos um pivô e voltamos a cair, né? E continuamos aqui sobrevendidos. A gente vê que novamente a gente já ingressou na região de sobrevenda no gráfico da Gerdau de longo prazo, mas aqui também a gente tinha ingressado numa região de sobrevenda, nem por isso a ação voltou a cair. Então, se for a sua intenção, né, comprar uma ação para o longo prazo, porque esse longo prazo é o longo prazo de encarteirar, de colocar a ação lá e reinvestir os dividendos. A Gerdau, principalmente igual ao 4, paga bons dividendos e pode ser aqui um bom ponto de compra, enquanto comprar toda vez que ela está aqui na região de sobrevenda do estocástico. Então, toda vez que chegou aqui nessa região, né, foram bons pontos de compra. Então, nesse sistema, a gente compra muito aqui, depois voltou a cair. Aqui a gente ganha todos os dividendos da ação, voltou a cair, compra mais aqui, depois compra mais aqui, enquanto ela está na região de sobrevenda, a gente vai comprando. Chegou aqui, comprou, e aqui vai comprando todos os meses, até que ela começa a subir. Aqui eu paro de comprar, e aqui eu volto e começo a comprar novamente. Este é o método que pode ser utilizado em Gerdau. Agora a gente vem para a análise econômica da situação. A Gerdau, ela se beneficia muito do mercado externo, né? Principalmente China, que é o grande motor hoje, né? E Estados Unidos como todo, principalmente a China. Então, se a China desacelerar um pouco, a Gerdau também vai desacelerar. Os Estados Unidos, como eles estão
com a economia já começando a dar sinais de aquecimento, é um lado positivo, né? O dólar alto também pode ser um sinal positivo para a Gerdau, porque ela vai conseguir vender os produtos, isso eu estou falando do mercado externo, por um preço, né, em real que vai ser maior. Então, mas não adianta o dólar subir se não tem ninguém para comprar, né? Porque não adianta a gente ter um dólar de R$ 4, mas ninguém quer comprar o meu produto. Então, o desaquecimento da China pode impactar na Gerdau, assim como também impacta a questão da infraestrutura no Brasil, né? A questão de portos, em questão infraestrutura como um todo, que é a questão da oferta de investimentos lá, a oferta de infraestrutura, a oferta agregada, ou então a oferta de longo prazo, melhoria de tecnologia, e principalmente o que está pegando aqui no meu ponto de vista hoje no Brasil, que é infraestrutura. Então, a Gerdau pode dar início aqui a alguns pontos de compra, mas essa aqui é para o longo prazo. A gente vai ter aqui novamente que, se a gente continuar caindo, pode cair mais um pouco, por exemplo, até o mês de... Deixa eu tirar essa seta aqui. Pode cair até o mês de agosto, setembro, outubro, né? A gente vê que outubro sempre é a parte do mês aqui, ó. Outubro de 2010, outubro para novembro, né? Aí é onde tem um fundo importante. Aqui também tem outubro de 2008. Aqui eu vou ver também aqui setembro, outubro, aqui também caiu aqui no começo aqui agosto, por aí setembro, onde a gente tem um fundo. Mas isso aqui é só o passado, né? O importante é que, se a ação continuar a cair, pode gerar compra, ela pode voltar a subir e ficar trabalhando aqui em cima desse triângulo, até que a gente tenha um rompimento, né? Para o lado que rompermos aqui, a gente deve ter uma movimentação mais intensa. Então, Gerdau, aqui, se a gente voltar a cair, ou então seguir aqui, eu vou colocar uma linha vermelha. Se a gente cair direto aqui, ó, a gente pode cair mais, aí você vai ver o preço da Gerdau em R$ 4. E aí? Tem que ter estômago para pegar uma queda dessa, né? Porque aí você vai perder 60%, então você tem que estar muito consciente que valeu a pena comprar a Gerdau e que essa ação vai ser comprada por longuíssimo prazo. Não adianta comprar a Gerdau achando que ou a Gerdau, ou os Minas, ou qualquer outra ação. Não adianta comprar a Gerdau, vou colocar aqui um gráfico semanal. Não adianta comprar a Gerdau achando que está comprando por longo prazo e a ação cai aí 40%, 60% e a gente começa a se desesperar. Aí tem que seguir a estratégia, seguir o plano e tentar não sair da operação, né? E continuar firme ali na operação. Deixa eu ver se eu coloco aqui o gráfico aqui lá de 2008, né? Marcantes aqueles momentos lá. Então, a gente vê que se fosse para comprar pelo modelo aqui que eu utilizo em 2008, vamos lá, vou colocar aqui. As médias cruzaram para cima, perdemos o fundo e a compra foi dada aqui. Então, pela compra, a última compra foi estopado aqui com 41% de lucro. Aqui a gente teve 10 semanas aqui, né, basicamente 2 meses e meio. Então, 40% de lucro. A gente teve um stop aqui, né, pelo método, foi estopado, deixou a ação cair. Aqui pode ter gerado outra compra e foi estopado aqui com 11%. Né? Aí aqui, quando a gente faz o cálculo de 11% para não perder tanto dinheiro na ação, né, eu tento perder só aí 6% em cada stop e 1% da carteira para o setup. Então aqui foi estopado e não gerou outra compra. A partir daqui, pelo setup, a gente sai da Gerdau, liga para a mesa, solicita que coloque ações para a gente aqui, para uma ação alugada, uma venda alugada, aqui na perda dos 24,55. A gente faz aqui uma venda alugada, deixa rolar essa venda e é estopada aqui quando perde a máxima das 2 últimas semanas e embolsa mais 46% aqui de lucro numa operação de venda. A gente tira a taxa que a gente pagou pelo aluguel, né? Na época, aí eu não me lembro mais como é que estava essa taxa aqui de aluguel, mas vou colocar em 10% ao ano. Então aqui a gente tirou aqui, vamos colocar uns 30% de lucro. Eu coloquei 10%, mas foi mais do que isso. E a gente lucrou na alta e lucrou na baixa. Então, e ainda se beneficiou, como foi muito tempo, de algum pagamento de dividendos aqui nessa situação.
Então, eu acho que eu já respondi sobre Gerdau. Se for para comprar Gerdau, compre por longo prazo. No médio prazo, no gráfico semanal, a ação está numa tendência de baixa. As médias estão para baixo, como você falou, né? A venda foi, se fosse realizar a venda, foi realizada aqui. E o stop da operação aqui, né? 8% de lucro. Depois voltou a outra venda aqui nessa perda dessa mínima. E até agora, seguido, segue aí vendido em 14%. Eu só estou focando lá no gráfico, lá no blog, lá nos vídeos que eu faço, só na compra. Então, não estou falando de Gerdau. Mas a Gerdau já está sobrevendida, muito sobrevendida. Se quiser começar uma nova compra aqui em Gerdau, eu sugiro, né? Se fosse eu para começar a compra, mesmo que fosse por longo prazo, eu compraria depois de uma movimentação de um pivô de alta no gráfico diário. Ou seja, que haja uma subida, depois uma queda, eu compraria aqui e apostando no rompimento desse pivô de alta. Se eu for olhar aqui o gráfico da Gerdau na crise de 2008, a queda foi grande, né? Então aqui a gente poderia esperar aqui a formação de um pivô. A gente vê que mesmo com esse pivô aqui, o mercado ficou fraco, mas ficou depois do pivô. A gente vê que a Gerdau não teve forças de continuar subindo, voltou a cair, né? Aqui rompeu, perdeu esse último fundo, essa região aqui, esses fundos aqui, e depois da perda desse último fundo, a ação volta a cair. Depois dessa queda, faz outro pivô, nesse outro pivô gera nova compra, e aí a gente tem uma alta mais consistente na Gerdau. Essa nova compra aqui foi feita, né, quando o mercado americano, eu me lembro na época, né, quando o mercado americano começou a dar sinais de compra, o índice Dow Jones também fez uma movimentação parecida com essa. Todas as siderúrgicas aqui, a maioria delas, né, todo mundo fez uma movimentação dessa. Então gerou compra e aí a Gerdau começou a subir, né? E aí, como você vê, ela não parou de subir, subiu durante muito tempo, né? Voltou a cair aqui no começo de 2010, mas passou o ano todo de 2009 em alta. Mesmo assim, não caiu até aquele patamar lá de 2009, lá da compra, né? Caiu pouca coisa, ficou aqui movimentando. E é isso. E quem comprou e ficou recomprando, né? Se beneficiou aí da Gerdau no longo prazo. Então é isso, agora eu vou responder a questão do Luna sobre CESP6. CESP6, deixa eu falar sobre CESP6 aqui. Deixa eu tirar essa seta, pronto, vou dar um zoom. CESP6, isso, bem lembrado. CESP6, as médias se passaram para cima, está entre as ações mais fortes do mercado, coloca aqui a máxima em 21,47, né? Aqui, então, desci aqui, deve ter passou batido, mas isso é um bom sinal, né? Quer dizer que quem está acompanhando aqui os vídeos está achando pontos de compra e pontos de venda, está entendendo aqui o modelo, está entendendo o setup, fico feliz por isso. E pronto, pode gerar uma compra acima dos 21,47, aqui até agora a gente tem 1,49% de alta na semana, né, com o dia de hoje. E se a gente comprar aqui, o stop ficaria abaixo da mínima dessa semana em 19,62. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar o stop. Vai ficar um stop aqui de 9%, stop alto. Eu acho que é por isso que eu não coloquei a CESP entre as ações que poderia gerar compra. Coloquei CEMIG, embora tenha stop alto também, né, de 10%. Deixa eu ver aqui a CEMIG. A CEMIG aqui estava com stop alto, mas é uma ação também que se deixar uma candle de alta, pode gerar uma compra na outra semana, né? CEMIG. E agora eu vou comentar sobre o Edson, do comentário da Cielo, né? Cielo ou Cielo, depende do sotaque. Eu não coloquei, porque ela já está aqui numa formação de topo aqui, e eu não gosto de comprar ação quando ela faz esse recuo e tem sombras muito longas, né? Ações que têm sombras assim muito longas, também não compro porque a gente é facilmente estopado. Então eu prefiro comprar ações mais comportadas que não tenham sombras muito longas, então eu dou uma olhada. A gente vê aqui, a última compra da Cielo foi aqui e a gente foi estopado aqui com 6% de lucro. Quem operou no lucro de 5% embolsou, né?
realizou 5%, já realizou aqui, né, com 4 semanas depois, na quarta semana após a compra, e a compra foi realizada aqui. Então, 4 semanas depois, 5% de lucro. O stop médio foi estopado aqui. Estopado aqui, e na mesma semana já gerou a compra, que foi uma compra de rompimento de topo. E a compra de rompimento de topo foi realizada aqui. E a gente não foi estopado, foi estopado aqui. Teve um stop de 3%, o stop quando perdeu aqui os R$53. Então, se for para comprar Cielo, eu espero aqui um candle de alta nessa semana para comprar a próxima. E mesmo assim eu não coloco para mim, né? Eu não coloco, eu pessoalmente não compraria Cielo. Eu deixo minhas ordens de compras em outras ações, né, que eu acho mais comportadas. Mas pelo setup, né, tranquilo, pode comprar. Se for para utilizar o modelo seco, sem fazer mais análises da situação. A Braskem, a compra foi realizada aqui, o stop foi aqui, com 14% de lucro. Depois, outra compra foi realizada nessa semana, quando rompeu aqui os 16,82. Então, aqui eu compro stop, compro a Braskem. A compra foi aqui, meu stop inicialmente estava aqui abaixo dos 15,98. Então, quando eu compro aqui, eu deixo o stop aqui. Nessa semana, o stop continuaria aqui, né, nessa região. A gente não conseguiu subir 5%. Eu subo meu stop agora, nessa semana. Continua aqui, porque é a mínima dos dois últimos fundos. Quando começa essa semana aqui, eu subo meu stop para baixo dessa semana aqui, o stop fica em 16,26. Semana passada, quando eu perdi aqui os 16,26, eu estopei em Braskem. Estopei em Braskem, tive um prejuízo de quase 4% aproximadamente. Mas esse prejuízo fazia parte do prejuízo já, né? Eu estou trabalhando agora com prejuízo de até 5% por ação e 1% na carteira. Quando a ação tem um prejuízo maior aí de 10%, então a gente reduz a quantidade de dinheiro lá que vai colocar, né? Por exemplo, se eu tenho 50 mil e eu vou comprar a Braskem, que tem, por exemplo, 5% aqui de stop, eu faço o cálculo de modo que esse stop não perca 1% de 50 mil, que dá R$500, né? Então, se eu tenho 50 mil, eu perco aqui R$500 nessa operação, vejo quanto é que eu posso comprar se eu for estopado para perder R$500 e comprar aquela quantidade de Braskem. É isso, é muito simples e tranquilo. Eu acho que é isso, né, pessoal? Foi um prazer mais esse vídeo e até os próximos vídeos. O mercado está difícil, o mercado está na tendência de baixa, mas a gente tem que procurar aquelas ações que estão na tendência de alta e comprar os recursos. Atenção aí ao setor elétrico. Até o próximo vídeo.